E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essa situação de estresse no trabalho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse esgotamento profissional vai ser incluído na lista de doenças. Quem conversa comigo agora é o diretor do Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, Eduardo Derrira. E se você tem alguma dúvida sobre o que pode caracterizar aí o estresse no trabalho, você pode participar. Manda aí para o nosso WhatsApp, é o 996311006. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, Michele, tudo bem? Prazer. Que bom que você veio conversar com a gente. Eu acho que é um assunto que hoje em dia realmente está cada vez mais comum, essa questão do estresse no trabalho. Como definir o estresse, Eduardo? Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Estresse no trabalho. Eu vi na matéria que nós passamos aqui agora, uma empresa que tem investido, ou várias empresas hoje têm investido em paliativos para poder amenizar esse estresse no trabalho, seja no ambiente, seja com algum tipo de ação eventual. Tentar dar uma relaxada naquele ambiente de tensão. Porém, com a pressão do dia a dia, só para você ter uma ideia, cerca de 32% dos brasileiros, a cada 100 milhões de brasileiros, 32% começam a sofrer de síndromes por conta de estresse no trabalho, chamada síndrome de burnout. Então, para você ter uma ideia, o que causa isso? O excesso de pressão por resultados hoje, ela é muito grande. Então, qualquer empresa hoje passa para os seus funcionários o seguinte: você tem que bater a meta, você tem que chegar no horário, você tem que ter um monte de obrigações. Então, esses paliativos que a gente faz no ambiente de trabalho ajuda muito, com certeza. Só que o bom relacionamento interno, a segurança para a pessoa trabalhar, ela conta muito mais. A gente pode falar que tem níveis de estresse? Por exemplo, um está mais estressado, um já está um pouco mais tranquilo, para a pessoa ter uma avaliação, falar assim, não, eu já não estou bem, estou passando. Tem. Normalmente é visível, a gente nota, as pessoas começam a faltar no serviço, chegar atrasado, começam a ter um excesso de irritação, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, então vai refletindo no organismo da pessoa. Ela acha que é depressão, mas nós podemos separar a depressão. A depressão ela pode estar em qualquer ambiente da vida. O que nós estamos falando é do ambiente de trabalho. Então, é desencadeado pelo ambiente de trabalho. Então, no corpo, a gente começa a sentir esses efeitos. Falta de vontade de fazer as coisas, então, exercício físico abaixa, a gente começa a dar uma resposta nas pessoas, então, a irritação, ela vem. Quando a gente começa a olhar isso, tem níveis. Então, a pessoa está começando, a gente às vezes não dá muita atenção. E aí vai aumentando, até que, para você ter uma ideia, hoje ela é até uma doença que tira a pessoa do trabalho, ela pode se afastar por causa disso. Pois é, essa nova decisão aí da Organização Mundial de Saúde é importante, porque até então a situação às vezes era vista como uma frescura, um chilique do funcionário, tô meio... Agora, a coisa sendo caracterizada como uma doença, tem até essa questão de auxílio para o profissional poder ser afastado quando está, por exemplo, nesse estágio avançado, como você falou, que é a síndrome de burnout. Sim. Então, agora, por exemplo, a gente tem, vamos colocar assim, dois tipos de estresse também, um positivo e um negativo. Positivo, por exemplo, eu estou com uma viagem bacana e estou estressada porque tem que resolver muita coisa, mas é por uma coisa boa. E tem o estresse, por exemplo, do trabalho, eu estou com medo de ser demitido, não estou dando conta. A resposta para o organismo é a mesma, independente de ser um estresse positivo ou negativo? Esse negativo nós chamamos de ansiedade. Você está ansioso por algo que vai acontecer. Ansiedade. Agora, no trabalho, o excesso da ansiedade, ela começa a virar para o lado patológico. É diferente. Porque você tem casa para sustentar, você tem emprego, você tem carreira, você tem muita coisa envolvida. Então, é outro tipo de estresse. Na sua opinião, quais as principais causas do estresse no trabalho? Principalmente a cobrança por resultados. Então, tem muitos empresários, e eu convivo com vários, que doa em quem doer, o resultado tem que vir vem primeiro. E aí a saúde a gente acha que é um estresse, acha que não conta muito, mas no final das contas nós temos afastamentos, temos até aposentadoria por conta disso. Tem alguma ligação, estudos que falem a respeito da ligação entre jornada de trabalho e estresse? Tipo, mais trabalho, mas tem alguma coisa nesse sentido? Tem, ela contribui. Ela não é o fator decisivo, mas ela contribui.
Olha, o Eduardo Derrira, que é especialista em RH, vai continuar aqui com a gente. Se você começou a escutar nosso bate-papo aqui e está pensando, está com dúvidas, está rolando estresse no seu ambiente de trabalho ou tem algum exemplo que quer compartilhar com a gente, anote aí o nosso WhatsApp, é o 99631-1006. A gente vai para o intervalo.